Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos esse fortalecimento para a nossa fé, da nossa vida, colocando realmente o nosso foco em Jesus Cristo, o Senhor. É verdade que Cristo é o Senhor? É verdade que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o pecador? É verdade que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, tendo vencido a morte, assentou-se à destra de Deus? Se estas coisas são verdade, o que elas alteram o nosso comportamento? Qual é a nossa convicção de fé? E o que essa convicção produz nas nossas vidas como um fruto? Sim, porque se nós vivemos de acordo com o mundo, com medo, com angústia, com dúvidas, confusos, lutando por posições egoístas, é o meu direito, é a minha vontade, porque eu desejo, porque é a minha vida, minha vida, minha vida. Veja, perceba, o Evangelho de Cristo ensina que o homem deve morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, muitos cristãos nesse tempo tenho visto com tristeza, estão lutando por si mesmos. Estão padecendo, sofrendo, angustiados, atribulados, aflitos, depressivos, não é? Murmurando, reclamando, não há paz, não há alegria, porque estão lutando por si mesmos. Como é importante assimilarmos o Evangelho de Cristo quando ele diz, negue-se a si mesmo. Então vai daí que nós, para aprendermos a viver como igreja, para entendermos melhor a palavra do Senhor, há uma necessidade de nós crermos na palavra, de nós crermos em Jesus Cristo, de que Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas o seu propósito, de que Ele começou uma boa obra em cada um de nós, em cada um dos seus filhos. Então eu preciso crer que eu preciso de Cristo, porque eu sou pecador. Porque pela graça nós somos salvos, eu não faço nada que possa merecer a salvação, mas é a graça, esse favor imerecido que eu recebo todos os dias sobre a minha vida. Não porque eu seja especial de forma alguma, mas por causa de Cristo. Foi Ele que me garantiu a salvação, foi Ele que me trouxe a salvação, foi Ele que perdoou os meus pecados, foi Ele que me remiu e me tirou do charco de lodo do pecado e me transportou para o reino do seu amor. É graça sobre graça. E nós estamos aprendendo isso aqui. Os primeiros cristãos, já que nós estamos falando do livro de Atos nesse tempo, falando sobre a formação da igreja, como vivia a igreja? Será que a igreja tinha pompa? Será que a igreja era rica? Será que os líderes eram realmente pessoas poderosas, que tinham interferência no Estado, e que realmente tinham controle sobre as vidas? Nada disso. Nós vemos aqui homens de Deus, os discípulos, os apóstolos, indo de cidade em cidade, sendo perseguidos, açoitados, mortos, passando por dificuldades, privações, sofrimentos e pregando o Evangelho. Mas o que nós vemos também? Vemos pessoas recebendo o Evangelho de Cristo, se alegrando realmente com o Evangelho e angariando, tendo esse tesouro que é a esperança. O maior tesouro do cristão aqui na terra é a esperança do porvir. E nós precisamos nos alimentar de Cristo cada vez mais, o pão da vida. Porque ele disse, aquele que crê em mim nunca mais terá sede, aquele que ouve as minhas palavras jamais terá fome. Ele é realmente o pão da vida. E nós precisamos nos alimentar mais de Jesus, para que possamos vencer a nossa carne, para que possamos vencer o mundo, para que possamos vencer as dificuldades, mudando o nosso jeito de ser, guardando a nossa língua, mudando o nosso jeito de pensar, de sentir. Há muita amargura no povo, há muita angústia, muitos estão aprisionados com cadeados fortíssimos do passado, estão perdidos realmente em sentimentos. O Senhor quer te libertar nesse tempo. Abra o seu coração. Vamos continuar aprendendo aqui, agora do capítulo 17, do verso 10 até o verso 15. Está escrito, e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica,
pois receberam a palavra com toda avidez, né? Com desejo, ardentemente, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, depois que Paulo e Silas saíram da Bereia, não é? Da Tessalônica, eles foram até Bereia, que também era uma cidade da Macedônia. E ali eles pregaram o evangelho. Agora, o que eles fizeram como característica você vê aqui? De novo, aonde eles foram pregar? Procuraram uma sinagoga, sinagoga dos judeus. Então, estes de Bereia, a Bíblia diz, eram mais nobres sob o ponto de vista de serem pessoas que tinham melhor entendimento, não é? Eram pessoas mais entendidas, que conseguiam conhecer mais a palavra. Havia talvez uma cultura maior e melhor na vida dessas pessoas. Portanto, eles receberam a palavra, receberam com toda avidez, eles receberam com desejo, com alegria, com realmente de forma veemente a palavra que Paulo e Silas estavam pregando. E sabe o que eles faziam? Um exemplo para nós, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se de fato era assim. Este é um exemplo para mim, é um exemplo para você. Muitas coisas que você tem ouvido, das muitas coisas que você pensa, você examina as Escrituras para saber se de fato é assim como você pensa ou como você ouviu? Essa postura dos cristãos, lembra que nós estamos falando sobre a formação da igreja. Essa postura dos cristãos mantinha a igreja viva e sadia. Hoje, infelizmente, isso mudou. As pessoas não buscam mais saber na palavra, fazendo uma investigação com critério para saber se aquilo que elas pensam, se aquilo que elas ouviram, de fato é assim. E nós precisamos voltar. Precisamos resgatar esse valor imprescindível, porque nenhum cristão pode de fato amar a Deus, conhecer a Deus, receber o Espírito Santo, se ele não tiver realmente a palavra do Senhor agindo na sua vida e tiver desejo por essa palavra. Como nós vamos ter realmente um grande interesse, um grande amor por Deus, mas eu não gosto da palavra? O Espírito Santo toma minha vida, me dá poder, eu quero ter poder, mas eu não quero ler a Bíblia, eu não quero conhecer. Veja o que estava acontecendo nesse momento. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho. Eles iam nas sinagogas, passavam nas cidades. O que eles faziam? Ensinavam as Escrituras. Expondo e demonstrando o quê? As Escrituras. Então, as Escrituras, a palavra de Deus, falando evidentemente sobre Cristo, sobre a sua vinda, sobre a sua morte e ressurreição, claro, através de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas aceitavam a palavra, não é? E é o que está escrito aqui. E eles então ficavam examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas os crentes, os judeus lá de Tessalônica, quando ficaram sabendo que Paulo e Silas estavam na Bereia, eles foram para lá. Foram para lá porque, obviamente, eles queriam excitar e perturbar o povo. Então, o que fizeram os irmãos de Bereia? Pegaram Paulo e Silas, pegaram e juntaram com eles para falar, vocês têm que ir embora. Então, o que aconteceu? Prepararam a partida de Paulo para os lados do mar. Mas só que Silas e Timóteo ainda ficaram lá. Quando aquelas pessoas levaram Paulo embora, depois voltaram trazendo uma mensagem para Silas e Timóteo. Olha, o Paulo pediu para que vocês possam ir o mais breve possível se encontrar com ele lá em Atenas, não é? Então o que nós estamos vendo aqui? Fatos do Evangelho. Quando muitas vezes as pessoas falam assim, não, imagina, o Evangelho traz só vitória, as pessoas não sofrem. Isso não é verdade.
O que nós vemos aqui na formação da igreja são ataques, perseguições, dificuldades e problemas. Para quem? Só para os líderes? Só Jesus sofreu para que todo mundo tivesse boa vida? Isso não é verdade. Nós vemos a igreja formada e pela fidelidade e verdade, eles eram perseguidos. Quando a igreja mudou esse discurso e se adaptou ao mundo, à política, ao poder, aí a perseguição parou. Essa é a história que nós temos até os dias de hoje. Que você realmente possa ficar firme na mensagem do Evangelho e fortalecido na fé.